Claro, nessas situações que não suportarão as parábolas, nem o mensageiro, o criador delas, e através delas está a mostrar às vítimas e também aos seus dirigentes, aos seus algozes, como a sociedade alternativa se pode e deve construir de acordo com o projeto político maiêutico de Deus Criador e não de acordo com o projeto de poder político do latifúndio, do templo, do religioso ou do poder financeiro, que era no tempo o projeto de poder político e também latifundiário da Casa Real de David de Salomão. Era também esse projeto. Portanto, anti-reino, reinado de Deus Criador, Abá, Mãe de todos os povos. Jesus judeu também percebe isso. E como percebe isso, não alinha com esse sonho de todos os judeus da época, vítimas daquela ideologia, não alinha. É um dissidente. E é por isso que, como judeu, os outros judeus, a começar pelos dirigentes e depois pelos manipulados pelos dirigentes, vítimas deles, mas manipulados por eles, vão todos insurgir-se, levantar-se numa espécie de unanimidade nacional contra Jesus e exigir a morte dele. E a morte pior, que era crucificada para ficar maldito, erradicado da memória da humanidade. Não entra, nem sequer consta da memória dos povos. Sim, nem sequer consta na memória dos povos. Porque quando por aí é outra coisa. É o tal Jesus Cristo, que o Império Hábil e o judaísmo, depois que se apanhou livre de Jesus, com a morte crucificada e, portanto, o pôs na condição, na categoria de maldito, foi a correr, construir, servindo-se ainda de um restito do nome para fazer outra coisa. E é essa outra coisa que já vende. Essa vende. E até constitui não o reinado de Deus na terra, mas o grande império. Olha, no século XXI veio a dar isto. À medida que se desenvolveu, essa outra coisa está a dar isto. O império financeiro global. O mercado total e global. O único dono do planeta. Que é a expressão maior, histórica, maior, do anti-reino. Reinado de Deus. O anti-reino, reinado de Deus. E, portanto, se eu der a ponta de uma unha a colaboração com este anti-reino para o firmar, para o ajudar a manter-se, para o ajudar a desenvolver-se, ainda a implantar-se mais, no mais profundo das consciências de cada ser humano e de cada povo, eu serei cúmplice. Serei, portanto, também, na minha cota parte, mentiroso e assassino, na minha cota parte. Basta dar a cooperação do tamanho de uma unha. Portanto, ou eu sou todo, e sempre, em cada momento, anti-reino, pelo meu ser, viver, atuar, não é só de palavreado. No meu ser, viver, atuar, sou todo anti-reino. Reinado do poder financeiro global, do mercado total e global. Ou sou o seu cúmplice. Estou a cooperar com ele. E se tenho mais capacidades, pior, estou a cooperar com ele. E, portanto, terei os benefícios dele. Algumas benesses que ele dá a quem o serve, a quem o idolatra, a quem o adora, a quem o reconhece em última instância como único Senhor e Dono,
mas renunciei a ser humano pleno e integral. Ao menos tínhamos coragem de dizer: tem paciência, eu desisti, eu renuncio de vez a ser plena e integralmente humano. Percebi, vejo Jesus assim, mas tem paciência. Mensageiro dele, ou mensageira dele, tem paciência. Não vou por aí. Antes quero servir o Senhor Deus e educar os meus filhos, a minha família, nessa ideologia, não nessa sabedoria, a de Jesus, que é o próprio Jesus em ação. Jesus entre o ano 28 e 30 e Jesus século XXI. Portanto, as parábolas, se a gente agora começar a escutar cada uma, percebe quem é que elas estão a atingir, a tal dimensão e intencionalidade polémica que leva nas parábolas, mas por amor, um amor libertador, maiútico, que leva e a quem poderá imediatamente incomodar a revelação que aquelas parábolas estão a fazer, estão a proporcionar, aquelas histórias, aquelas comparações estão a proporcionar às multidões de camponeses, salariados ou mendigos, que são os primeiros ouvintes históricos das parábolas de Jesus, destes ensinamentos em forma de parábola sobre o reinado de Deus e como é que ele é, como é que se desenvolve na história. Percebemos logo, claro que todos os agentes do institucional e o próprio institucional em si estarão contra as parábolas e contra a revelação que as parábolas fazem, nos dão, nos trazem, nos dão, nos põem à disposição, despertam dentro da gente, não nos incutem de fora para dentro, não, despertam dentro da gente, é a maiútica. Todos os ensinamentos de Jesus são a maiútica, ao contrário da literatura Nobel. É maiútica. A literatura Nobel não sabe o que é maiútica, não sabe, nem conhece a palavra, muito menos a experiência, a vivência da maiútica. Não sabe nunca por experiência o que é maiútica, já não era literatura Nobel. Já era, poderia ser literatura ainda, porque hoje da manhã a palavra escrita, felizmente, é uma mais-valia na palavra, a acrescentar à oralidade, mas não substitui nunca a oralidade, não substitui. Pelo menos para estas dimensões da maiútica nunca substitui a oralidade. Mas também já há a literatura maiútica. E então, essa não vende no mercado, não entra no mercado. O mercado rejeita. E é o mínimo que pode fazer é rejeitá-la. Porque o mais que pode fazer, o máximo que pode fazer é matar quem escreve tal literatura. Já percebemos que o institucional e os agentes do institucional irão erguer-se e não suportarão as parábolas de Jesus. Mas também as vítimas que têm incutida dentro de si, já incutida, como um demónio que se mete lá dentro. Quando se fala em demónios, tirou o demónio daquela pessoa. É a ideologia que lá estava incutida, a manobrá-lo por dentro, àquele ser humano, que não o deixava ser ele próprio. Fazia dele gato-sapato, fazia dele o que queria. E ele era o que aquela ideologia lá metida dentro fazia. Era como um demónio. Na linguagem mítica da época, até se chamava isso um demónio. Era a ideologia do opressor, a ideologia do latifúndio e do latifundiário, do proprietário, do dirigente, do institucional perverso, mentiroso e assassino, idolátrico. Pois, estava lá incutida dentro. Também as vítimas, e que trazem interiorizado isso em si, também podem levantar-se contra Jesus e insurgir-se contra as parábolas. Já vamos.